André Gunder Frank, Acumulação Mundial, 1492-1789. Prefácio. Início com uma citação. Penso que os autores deveriam olhar para trás e nos fornecer algumas informações sobre como suas obras se desenvolveram. Não porque suas obras sejam importantes, elas acabarão por se tornar desimportantes, mas porque precisamos saber mais acerca do processo de escrever a história. Os historiadores de hoje geralmente reconhecem, enquanto cientistas sociais, que suas investigações são uma atividade da qual eles próprios participam. Os historiadores não são observadores, são eles mesmos parte da ação e precisam observar a si mesmos em ação. A visão deles sobre o que realmente aconteceu é inicialmente filtrada pela cortina suja e frequentemente enganadora das provas disponíveis, e em segundo lugar, pelos prismas de seus próprios interesses, pela seleção e interpretação das provas de que dispõem. O resultado não pode ser mais que uma aproximação imperfeita. Felizmente, ninguém os encara como a última palavra. Uma vez que o autor olha retrospectivamente para o que ele pensava que estava tentando fazer, muitas perspectivas emergem. Em primeiro lugar, aparece a ignorância, pelo menos em meu caso. Um livro que, para seu autor, é um simples vestíbulo de uma inteira biblioteca não escrita, enfrentando problemas que aguardam ser analisados, aparece ao leitor como algo dotado de uma solidez que deriva suas investigações de todas as partes. É inútil assegurar a esse leitor que o livro é, na verdade, cheio de falhas. Fim da citação. John King Fairbank, Prefácio a Trade and Diplomacy on the China Coast, editora Stanford, 1969. Outra citação. Não respondi a todas as questões que meus leitores colocarão por si mesmos no final desta viagem excessivamente longa que lhes impus. Mas, em história, o livro perfeito, o livro que jamais será escrito, não existe. Ao contrário, a história é uma interrogação, sempre mutável, acerca do passado, na medida em que deve se adaptar às necessidades e, algumas vezes, às ansiedades do presente. A história se apresenta como um meio para o conhecimento do homem, e não como um fim em si mesmo. Nesse contexto, não sei o que o leitor será capaz de extrair de um livro como este. Cada um tem sua própria maneira de dialogar com o livro. Quanto a mim, esse Mediterrâneo, magnífico e recoberto com as vicissitudes do século VI, hoje consumido no mundo das sombras, fez-me atravessar muitos caminhos, perseguir muitos problemas que são problemas de hoje, não de ontem ou de anteontem. Fernand Braudel. É o Mediterrâneo e é o mundo mediterrâneo em la época de Felipe II. Editora em espanhol, México, 1953, volume 2, página 549-50. Neste prefácio, tentarei inicialmente fazer um retrospecto e fornecer algumas informações sobre o modo pelo qual esta obra se desenvolveu. E depois dizer algo sobre o que este livro aborda. De certo modo, recordarei e dialogarei a minha própria maneira com este livro de história, perseguindo problemas de hoje e não de ontem. Já no prefácio ao meu Capitalism and Underdevelopment in Latin America, datado de 26 de julho de 1965, referi-me à necessidade de elaborar nos países subdesenvolvidos e socialistas uma teoria e uma análise capazes de situar a estrutura e o desenvolvimento do sistema capitalista numa escala integrada em nível mundial, bem como de explicar o desenvolvimento contraditório de tal sistema, que gera ao mesmo tempo o desenvolvimento econômico e o subdesenvolvimento nos níveis internacional, nacional, local e setorial.
Aquele livro, certamente, não pretendia nem pretende satisfazer essa necessidade. Como é declarado no prefácio, seu objetivo não era tão somente o de apresentar o contexto histórico. Talvez eu devesse propor uma abordagem capaz de situar o Chile e a América Latina no contexto histórico, no qual eu proponho que o subdesenvolvimento contemporâneo seja estudado e do qual algumas conclusões políticas podiam e deviam ser deduzidas. Essa abordagem, incluindo os últimos escritos deste autor, juntamente com centenas de outros sobre a América Latina, veio associar-se com a escola da nova dependência, da teoria e da praxis, que surgiu na América Latina durante os anos 60. Esses escritos, se me é permitido citar agora o prefácio a meu segundo livro, Latin America, Underdevelopment or Revolution, eram, abre aspas, a expressão da nova época e dos problemas que lhes deram nascimento, filtrados através do prisma igualmente novo da conscientização e da compreensão do autor e de outros, na tentativa, como milhões de outras, de assimilar a Revolução Latino-Americana e a inspiração que ela encontra na Revolução Cubana. Fecha aspas. No início de 1967, simultaneamente com, se não mesmo diretamente em resposta ao apelo no sentido de 2, 3, muitos vietnãs, e em colaboração com meu amigo e colega da Índia, Said Achar, tentei aplicar ou entender esse enfoque da dependência ao estudo do subdesenvolvimento na Ásia, no Oriente Médio e na África, assim como na América Latina, já que nós mesmos não sabíamos o bastante para escrever um livro abarcando todas essas áreas do mundo e suas relações com as metrópoles, decidimos editar uma antologia reunindo escritos de outras pessoas sobre o subdesenvolvimento. Ao contrário de outras antologias, essa não pretendia representar tudo ou todos, mas tinha em vista utilizar as análises parciais existentes a fim de construir, como num quebra-cabeças, uma abordagem da dependência ou mesmo uma teoria que emergisse ou fosse destilada a partir dos fragmentos e parcelas da experiência de cada uma dessas áreas do mundo e no interior delas de subcontinentes como a Índia. A antologia teria 2 volumes. O volume 1 seria histórico e com o lema Teoria é História. Mostraria o desenvolvimento do subdesenvolvimento em cada uma dessas áreas tomadas separadamente, de modo a indicar que o subdesenvolvimento é produto do capitalismo. Já o volume 2, tratando de fatos contemporâneos e que nunca foi concluído, analisaria o imperialismo, a estrutura de classes, a política e a ideologia, com o objetivo de mostrar que o único modo de sair do subdesenvolvimento é a libertação nacional. O volume 1 foi concluído em 1969, mas até hoje não publicado, já que os editores progressistas e, portanto, pobres, consideraram o livro, com 88 textos selecionados, a formar aproximadamente 1000 páginas e com muitas traduções, excessivamente caro para ser comercialmente produzido. Enquanto isso, os editores comerciais ou universitários tinham também objeções de ordem política ao projeto. Em 1969, após completar as reformulações referentes à América Latina, publicadas posteriormente em Lupenbourgeoisie, Lupen Development, Class and Politics in Latin America, decidi-me a escrever uma introdução teórica ao volume histórico de Underdevelopment, tentando formular a tese da dependência em escala tricontinental, num texto de 25 páginas. Esse primeiro esboço, que tinha 50 e não 25 páginas, já excedia os limites de uma introdução, pelo menos em sua extensão. O segundo esboço, que cresceu para 100 páginas no processo de aprofundamento de certos problemas teóricos, começou também a ultrapassar as finalidades de uma simples introdução à dependência,
na medida em que buscava lidar com a determinação dos modos de produção na periferia através de suas relações de troca com as metrópoles. Vários amigos leram e criticaram esse esboço. Duas críticas, em particular, determinaram as reformulações que levaram a um terceiro esboço. Uma foi aquela de Giovanni Arrighi, que me escreveu, como depois desenvolveria mais profundamente em 2 ensaios publicados, dizendo que eu invertera a direção da determinação. Como Mal observara Sobre a Contradição, o mesmo calor externo aplicado a uma pedra não faz surgir nada, enquanto aplicado a um ovo faz nascer um pinto. Assim, as contradições internas a uma coisa e não seu ambiente externo é que determinam seu desenvolvimento. Do mesmo modo, argumentava Arrighi, abre aspas, o modo de produção interno que determina as relações externas de troca, fecha aspas, e não o contrário, como eu afirmara para as áreas subdesenvolvidas. A circulação determinaria a produção na periferia do sistema capitalista, como Rui Mauro Marini formularia mais tarde em seu Dialética da Dependência. A outra crítica que mais me influenciou foi a de Samir Amin, que me escreveu que, ao tratar a dependência na Ásia, no Oriente Médio e na América Latina separadamente, como fizéramos na própria antologia, eu estava encarando o resto do mundo com olhos latino-americanos e, além do mais, estava negligenciando os estágios históricos no desenvolvimento do capitalismo, bem como as diferenças entre os modos de produção dependentes que resultariam, por exemplo, do fato de a América Latina ter sido incorporada no século XVI, enquanto parte da África o foi no século XX. O terceiro esboço, 150 páginas, incorporando as anteriores e apresentado ao 39º Congresso Internacional de Americanistas, que se reuniu em Lima em agosto de 1970, sob o título Para uma Teoria do Subdesenvolvimento Capitalista, abandonava completamente a tentativa originária de escrever uma introdução à antologia, indo muito além disso, não apenas em extensão, mas também em finalidade. Em vez disso, tentei finalmente contribuir para a elaboração de, abre aspas, uma teoria e uma análise capazes de situar a estrutura e o desenvolvimento do sistema capitalista numa escala integrada em nível mundial, fecha aspas, cuja necessidade defendera 5 anos antes. Esse esboço era uma breve história do desenvolvimento capitalista mundial, desde a transição do feudalismo até o início do século XX, fazendo as tradicionais distinções solicitadas por mim entre os estágios mercantil, capitalista industrial e imperialista. Buscava ainda analisar as transições entre esses estágios, ao mesmo tempo que, aceitando o desafio, ainda que não o argumento de Arrighi, e mais ainda de outros críticos do circulacionismo, tentava analisar as relações mútuas, dialéticas, entre as alterações das relações de troca externas, mas com relação ao sistema capitalista ainda internas, e as transformações das relações de produção internas em cada uma das principais regiões do mundo e em cada um dos 3 estágios do desenvolvimento capitalista em escala mundial. Incitado parcialmente pela incumbência do Congresso de Americanistas de contribuir para, abre aspas, o estudo comparativo das sociedades americanas, fecha aspas, dediquei particular atenção às análises comparativas das relações entre a diferenciação das relações de troca e das relações produtivas em várias partes das Américas, incluindo especialmente a Nova Inglaterra durante o período mercantil. Após a publicação do L'Échange inégal de Arrighi Emmanuel e da leitura em rascunho do L'Accumulation à l'échelle mondiale,
de Amin, dediquei também uma renovada atenção aos problemas da troca internacional e a sua relação com o desenvolvimento do mercado interno no período imperialista. E estimulado pelos Studies in British Overseas Trade, 1870-1914, publicado em 1960, de S.B. Soule, e por Network of World Trade, publicado pela Liga das Nações em 1942, de Folk Hilgerst. Investiguei particularmente a importância dos desequilíbrios comerciais multilaterais e a contribuição dos excedentes comerciais em mercadorias dos países subdesenvolvidos, apesar dos déficits dos balanços de pagamento, ao processo da acumulação mundial do capital e do investimento internacional. Este último estudo, numa forma posteriormente revista, tem agora o título separado de Multilateral Merchandise Trade Imbalances and Uneven Economic Development, 1973, mimeografado. A natureza confusa e transitória desse esboço, lutando contra o pretenso problema, abre aspas, produção interna, troca externa, fecha aspas, e oscilando entre a primitiva preocupação com o subdesenvolvimento regional e a preocupação emergente com a acumulação em escala mundial, induziu-me a impedir sua publicação. Graças à sua versão mimeografada, ele era citado antecipadamente por Mandel, Amin e etc., embora conservando a necessidade constantemente experimentada de revisá-lo tão breve quanto possível. Ao mesmo tempo, exumei para a publicação com o título On Capitalist Underdevelopment, meu primeiro manuscrito com a extensão de um livro acerca do problema, o qual era ainda muito mais primitivo na medida em que fora escrito em 1963, antes de qualquer dos livros ou esboços supracitados, mas que era irrevisável, pois qualquer revisão significaria um novo livro, isto é, o esboço de 1970 que devia ser revisado. Outros assuntos e eventos, entre os quais não está em último lugar o governo Allende, Unidade Popular, no Chile, onde eu estava morando desde 1968, foram sempre retardando a revisão e provocando uma nova evolução de minhas preocupações. Até que o terceiro esboço de 1970 foi novamente revisado em 73, resultando neste novo e quarto esboço 2 vezes maior, embora cobrindo apenas metade do período histórico até 1970 do esboço anterior. Além disso, acentua-se ou superacentua-se agora o processo cíclico e marcado por crises de acumulação capitalista mundial, com referência especial à diferente participação de várias áreas do mundo agora subdesenvolvido em diferentes épocas nesse processo histórico. A intenção era prosseguir a exposição desse processo até nossos dias e, sem dúvida, chegar até o futuro previsível de uma outra grande e longa crise na acumulação de capital. Contudo, o progresso era lento e o tempo tornava-se escasso, particularmente por causa do governo Allende no Chile. E eu me decidi, nessa época de crises, ao invés de esperar um futuro imprevisível no qual essa obra poderia ser finalmente completada e talvez novamente revisada, preparar para uma possível publicação a parte do manuscrito que apresenta o balanço histórico da Revolução Industrial, complementando-a com algumas preocupações teóricas que transcendem essa época. Assim, tenho de deixar para o futuro a revisão da parte do terceiro esboço que trata do último período, bem como a preparação de um segundo volume sobre a estrutura desigual e sobre o processo irregular do desenvolvimento e do subdesenvolvimento capitalista, desde a Revolução Industrial até a atual crise econômica e política do capitalismo. Ao mesmo tempo, serei capaz de seguir, e com isso, já de superar, o bom conselho de John K. Fairbanks,
cujo valor ainda não havia aprendido quando eu estava escrevendo o primeiro dos 4 esboços. Abre aspas, nunca tente começar pelo começo. A pesquisa histórica progride para trás, não para frente. Se você quer estudar o período intermediário, a regra parece ser começar pelo final do mesmo e deixar os problemas levarem-no para trás. Fecha aspas. Minha preocupação, como se pode ver nos prefácios aos meus primeiros livros, concentrou-se sempre, de certo, no presente e no futuro, cujos problemas levaram-me a retroceder até chegar à história prévia dos mesmos. Compreendo agora que não somente a preocupação, mas a análise e a própria redação da história, para progredirem de algum modo, tem de progredir para trás, não para frente, perseguindo problemas que são problemas de hoje. Apesar de ignorar a regra de Fairbank, o 4º esboço que agora é publicado neste livro é uma avaliação histórica do processo de acumulação capitalista, centrado na Europa Ocidental, mas englobando outras partes do mundo, começando por volta de 1500 e terminando em 1790. Embora seguisse involuntariamente a regra de Fairbank, fui obrigado pelas circunstâncias a afastar momentaneamente os séculos XII, XIII e XIV, examinando o processo setorialmente desigual e temporalmente irregular já naquela época. A parte 1 ocupa-se da gloriosa Revolução Inglesa de 1688-89, que é considerada como marco político da transição para uma nova época. O capítulo 1, a expansão do século XVI, relata a transição do feudalismo em certas partes da Europa Ocidental para o desenvolvimento simultâneo da segunda servidão na Europa Oriental e para a incorporação num único processo mundial de amplas parcelas do Novo Mundo, com o aumento de sua produção de prata através da transformação total de suas relações e modos de produção indígenas. Deve-se observar que, ao mesmo tempo, as relações comerciais com o Extremo Oriente se expandem, sem, contudo, afetar substancialmente o modo de produção asiático dominante nessa região. Finalmente, as consequências dessa transformação e expansão para o processo da chamada acumulação primitiva do capital na Europa Ocidental e em outras partes do mundo é também analisada. O capítulo 2, a depressão do século XVII, prossegue a análise da acumulação, examinando a longa retração e reorganização da atividade econômica e as transformações políticas relativas que se refletiram no declínio das regiões mediterrâneas, na breve ascendência comercial da Holanda e no desenvolvimento das manufaturas na Inglaterra, bem como no desenvolvimento mais autônomo de amplas regiões da Ásia, África e América Latina. A parte 2 do comércio à indústria, Revolução Americana e Revolução Francesa, 1789, examina a economia política da rivalidade e da guerra, particularmente entre a Grã-Bretanha e a França, contra o pano de fundo das grandes flutuações ou ciclos econômicos, até a Paz de Paris em 1763. Nesse contexto, analisa a corrida do ouro no Brasil e sua utilização pela Grã-Bretanha através de seu relacionamento especial com Portugal. O desenvolvimento no século XVIII das lavouras intensivas de cana-de-açúcar no Caribe e o comércio de escravos ligados a tal desenvolvimento, bem como suas repercussões na África, capítulo 3. O capítulo 4 reexamina a transformação das relações produtivas, comerciais e sociais na Índia em função da conquista do poder político pela Inglaterra após a Batalha de Plassey, em 1757. A simultânea e relativa depressão que se verificou por toda parte entre 1761, 63 e 1790 é interpretada, capítulo 5, como a determinante imediata ou o detonador das revoluções francesa e americana, bem como a causa imediata, se não a final, daquilo que a partir de então se conhece como Revolução Industrial.
A avaliação histórica termina no capítulo 6, como uma revisão ou balanço, ou tentativa de balanço, do modo pelo qual, ao longo de todo o século XVIII, a Revolução Comercial, incluindo os comércios triangular e escravista com as colônias e as guerras comerciais envolvendo estas, em combinação com o desenvolvimento tecnológico e com transformações nas relações de produção, culminou no processo de acumulação do capital, desenvolvendo, a partir das crises que começam na década de 1760, a Revolução Industrial. No conjunto, a intenção é dedicar atenção a diferentes áreas do mundo e a períodos particulares do processo, ampliados em proporção à importância que tiveram no processo mundial de acumulação capitalista. Assim, as regiões mineradoras de prata da América Espanhola recebem uma maior atenção no século XVI e, novamente, no final do século XVIII, do que no período intermediário, quando elas desempenharam um papel menos importante. A mineração do ouro no Brasil e sua importância para Portugal e para a Inglaterra, por outro lado, são examinados no meio século que antecede 1760, quando apresentaram uma influência particularmente crucial. A discussão sobre as economias da lavoura intensiva do Caribe e o consequente comércio transatlântico de escravos, assim como o fornecimento de escravos pela África, é, contudo, amplamente limitada ao capítulo 3. Embora tais fatos tenham existido antes de sua culminação no século XVIII. Desse modo, regiões particulares da Ásia e da África são também examinadas se e quando assumem uma função substancial ou ganham particular relevância no processo global da acumulação. Pela mesma razão, o Japão, a China e a Rússia, que não desempenharam virtualmente nenhum papel nesse processo antes do final do século XVIII, ou mesmo mais tarde, são pouco discutidos. Todavia, algumas áreas são igualmente negligenciadas em maior proporção do que mereciam, levando-se em conta seu papel no processo. A Rússia, que permaneceu longo tempo marginalizada, terminou por ingressar no processo, mas não é examinada neste livro. Boa parte da Europa Oriental recebe escassa atenção depois do século XVII. As áreas árabes e turcas, depois de sua involução no século XVII, permanecem igualmente fora de nosso exame. Também a Alemanha e a França recebem menos atenção do que mereceriam. Certos períodos, em particular o século XVII e o período de crise posterior a 1763, bem como determinadas décadas em seu interior, recebem um tratamento proporcionalmente maior do que o imposto. Acreditamos por sua importância. Mas outros períodos de crise, já no século XVI e mesmo antes, são pouco examinados. Essas lacunas na análise são motivadas, em alguns casos, pelo caráter inadequado da literatura que me era imediatamente acessível, ou simplesmente pela minha ignorância e pela minha impossibilidade de eliminá-las, depois que o golpe no Chile privou-me das condições materiais necessárias para aprofundar este trabalho. Talvez mais importante que o preenchimento dessas lacunas, e sumamente importante do ponto de vista historiográfico e teórico, é a perspectiva de tempo ou timing que se usa e recomenda nesta análise de todo o processo histórico. Procede-se a uma tentativa de exame completo do sistema mundial, processo de acumulação em cada ponto significativo do tempo, assim como de análise do modo como, em várias partes do mesmo processo mundial, sistema mundial único, diferentes acontecimentos se influenciam ou até se determinam mutuamente nesse ponto do tempo. Assim, a título de exemplo simbólico, o exame da Revolução Americana pela Independência, no capítulo 5, seção 5, assinala que a fome indiana de 1770-1772
provocada pelo saque de Bengala que os britânicos vinham praticando desde a Batalha de Plassey em 1757, ameaçou de falência a Companhia das Índias Orientais. Por conseguinte, a companhia solicitou ajuda ao parlamento inglês, ajuda essa que, após a substituição de Clive por Hastings em 1772, lhe foi concedida sob a forma do Tia Act, Lei do Chá, de 1773, o qual concedia efetivamente à Companhia das Índias Orientais privilégios monopolísticos para praticar o dumping do chá no mercado americano. Os americanos reagiram a essa provocação jogando o mesmo chá ao mar no porto de Boston durante a Boston Tea Party, festa do chá de Boston, a qual, com a subsequente represália britânica por danos e perdas, através do Intolerable Act e do Quebec Act de 1774, foi decisiva para a eclosão da Revolução Americana de 1776. De um modo mais fundamental, o exame do período entre 1763 e 1789, no mesmo capítulo 5, procura analisar como os eventos que culminaram nas revoluções americana e francesa estavam relacionados entre si e com os acontecimentos nos impérios ibéricos das Américas e nas economias de plantação de cana no Caribe, assim como a eventos na Índia, a qual, após a exclusão dos franceses, parecia substituir a acumulação das plantações de cana, então em declínio no Caribe. E como todos esses processos estavam mutuamente relacionados com a crise de acumulação na Europa, ou foram parcialmente determinados por essa crise, incluindo as concomitantes ou consequentes demarcações das terras de lavoura e a Revolução Industrial na Grã-Bretanha. Fez-se, ao longo deste livro, a tentativa de examinar sucessivamente eventos históricos simultâneos e de analisar a conexão processual ou sistêmica entre eles em diferentes partes do mundo ao mesmo tempo, isto é, na mesma década ou ano, e em particular durante o mesmo período de crise. Implícita, se não explícita, nessa abordagem ou método teórico ou historiográfico está, é claro, a suposição, ou pelo menos a possibilidade, da existência já no século XVI, se não antes, de vinculações sistêmicas ou de influências exercidas sobre todo o sistema no único processo histórico. Por exemplo, a relação entre a produção de metais preciosos nas Américas e o comércio oriental através da inflação na Europa e do declínio da servidão em suas regiões ocidentais, assim como a ascensão da segunda servidão em suas regiões orientais, é analisada no capítulo 1. Esta abordagem examina menos o passado que o processo histórico. O autor considera que essa ênfase sobre o exame de diferentes partes do mundo ao mesmo tempo é, historiograficamente, o enfoque mais significativo para se escrever e entender a história, passada, presente e futura. Essa ênfase sobre o exame de diferentes lugares e coisas ou áreas de interesse humano, por exemplo, produção, distribuição, poder político e militar, instituições sociais, cultura, religião, ideologia e etc., ao mesmo tempo, em suas interligações mútuas, é que distingue o presente enfoque da história de muitos outros que examinam o mesmo lugar ou coisa em épocas diferentes ou vão ao ponto de argumentar que, abre aspas, citação de Perry Anderson, neste estudo não existe um veículo temporal uniforme, pois as épocas dos principais absolutismos foram precisamente de uma enorme diversidade. Não há uma temporalidade única que os abranja a todos. Por outro lado, fenômenos tão fundamentais quanto a acumulação primitiva de capital, o advento da industrialização, o que se enquadra tudo perfeitamente no âmbito formal dos períodos aqui tratados, como contemporâneos das várias fases do absolutismo na Europa, não são discutidos ou explorados.
Suas datas são as mesmas, seus tempos são separados. P.R. Anderson, Linhagem dos Estados Absolutista. Página 10 do prefácio. Voltando ao texto. Embora o valor de diferentes abordagens na divisão histórica do trabalho seja óbvio, e este autor só tenha colhido benefícios dos outros na preparação de seu próprio estudo, tal rejeição do processo histórico como monismo cronológico, em que, abre aspas, eventos ou instituições parecem mergulhar numa temporalidade mais ou menos contínua e homogênea, fecha aspas, deve ser repudiada por sua vez. A evidente tentativa de Anderson de fazer da necessidade empírica uma virtude historiográfica, quando argumenta que os tempos históricos dos eventos são diferentes, embora suas datas possam ser as mesmas, deve ser recebida com o máximo cuidado e alarma, pois acreditamos que, por muito útil que possa ser relatar a mesma coisa através de tempos diferentes, a contribuição essencial, porque a mais necessária e a menos realizada do historiador para a compreensão histórica é relacionar diferentes coisas e lugares ao mesmo tempo no processo histórico. A própria tentativa de examinar e relacionar a simultaneidade de diferentes eventos no processo histórico total ou na transformação do sistema como um todo, mesmo no caso que, como no presente estudo, por carência de informação empírica ou adequação teórica, possa estar repleto de lacunas em sua cobertura factual de tempo e espaço. É um passo significativo na direção correta, sobretudo numa época em que esta geração deve reescrever a história, a fim de satisfazer a sua necessidade de perspectiva histórica e de compreensão do processo único no mundo unitário de hoje. Além dessas omissões de fato, esse livro é repleto de lacunas de importância teórica ainda bem maior. Ele abre espaço para uma inteira biblioteca inédita de problemas que esperam ser analisados e em relação aos quais, pelo menos em meu caso, a perspectiva futura é a ignorância. Por conseguinte, no último minuto decidi-me a acrescentar uma longa introdução teórica ao texto deste livro, assim como chamar eufemisticamente de lacunas da minha ignorância as questões que permanecem sem solução. Embora surjam do exame do processo de acumulação capitalista que é apresentado no texto, essas questões, para não mencionar as respostas que recebem, tornam-se frequentemente demasiado graves, talvez por causa da ausência de tratamento no próprio texto. As questões colocadas nesta introdução referem-se 1. Às transições e relações entre as acumulações primitiva, primária e capitalista. 2. A extensão da acumulação capitalista do capital, tendo em vista sua desigual estrutura de produção, circulação e realização. 3. Ao processo desigual da acumulação, tal como se manifesta em seus estágios, ciclos e crises. E 4. As lutas de classe durante a acumulação, realizadas através do Estado, de guerras e revoluções, bem como as relações entre infraestrutura e superestrutura, através da ideologia, da cultura e do progresso científico e tecnológico. Colocando questões sobre tais temas na introdução, convido o leitor não apenas a utilizar as perspectivas de sua própria experiência e preocupação ao ler este livro, mas também a lê-lo a partir de um ponto de vista teórico que o autor, em larga medida, ainda não possuía quando o escreveu. Por outro lado, a introdução teórica também serve para acentuar explicitamente, mais uma vez, uma perspectiva política que guiou o autor ao longo do tempo em que escreveu o livro e que ele espera também guiará o leitor durante o seu tempo de leitura. Essa perspectiva é aquela da 11ª tese de Marx sobre Feuerbach. Não se trata simplesmente de interpretar o mundo, mas de transformá-lo. E a afirmação de uma espécie de princípio de indeterminação de Heisenberg no plano
Como pode o estudo da história contribuir para isso? Mais especificamente, já que uma abertura para o passado não precisa ser histórica e a história não termina com o passado. Como pode e poderá o conhecimento histórico do passado interferir na praxis do presente a fim de afetar o curso da história do futuro? Essas questões informam nossa investigação sobre a história do capitalismo, motivam nossa coragem para apresentá-la, ainda que só metade dela, sob forma pública, estiveram na base da redação deste prefácio e da introdução. E a intenção do autor é que tais questões tornem-se explícitas no diálogo de cada leitor com este livro, ainda que cada um o faça à sua própria maneira. Agradecimentos. Minhas dívidas políticas, intelectuais e pessoais a muitas pessoas refletem-se nesse prefácio, na introdução, no texto do livro e nas referências bibliográficas. São muito numerosas para serem referidas individualmente. Portanto, basta mencionar coletivamente os companheiros latino-americanos com os quais sofri e aprendi acerca da dependência, os muitos críticos que na América Latina e em toda parte, impelidos talvez pelas circunstâncias, obrigam-nos a todos a lutarmos para superar as limitações de nossa perspectiva da dependência, meus companheiros e colegas, agora quase todos no exílio, com os quais trabalhei, pensei e lutei no Centro de Estudos Socioeconômicos CESO da Universidade do Chile, antes que fosse fechado pela junta militar, e os estudantes, colegas e minha família, aos quais e com os quais, em seminários e outras reuniões, essas ideias foram apresentadas, discutidas, recusadas e revisadas. Primeiro, na Escola de Economia em Santiago, depois em Latin America Institute da Universidade de Berlim e atualmente no Max Planck Institute em Sternberg, na Alemanha. Em todos esses locais, estive sob o julgamento política e intelectualmente crítico da minha família. E agradeço ao leitor por partilhar comigo o percurso de uma longa jornada. André Gunder Frank, Sternberg, Alemanha, 26 de julho de 1974.